gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês um estudo de gramática. Dessa vez, o conteúdo é transitividade verbal. É bem simples, é bem fácil, bem rápido e tem uns macetezinhos pra vocês descobrirem mais rápido. E eu vou explicar pra vocês o que é o verbo transitivo direto, o verbo intransitivo, o verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto e indireto e o que é complemento verbal e adjunto adverbial. Vamos lá, gente, minha tinta acabou, vou ter que improvisar com papel e canetinha. Vamos lá. Agora, para vocês descobrirem primeiramente a transitividade verbal, nós temos que fazer uma análise sintática. Então, vamos lá. Primeiro, descobrir o nosso verbo, que é o foi. E lembrando que todo o predicado de quando você pede uma transitividade verbal vai ser verbal, porque precisa ter um verbo, né, de ação. Aqui é o nosso jeito simples, porque só tem um núcleo só. E agora vamos descobrir qual é a transitividade desse verbo. A pergunta que eu faço para o verbo é onde? E sabendo que essas são as perguntas para um verbo intransitivo, essas são as perguntas aqui, ó, onde? Então, ele é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Um verbo que não precisa de complemento para ter um sentido completo. Então, esse aqui é um adjunto adverbial, porque ele não realmente faz o verbo ter mais sentido, ele só dá mais informação. E já que é em casa, é lugar. Então, adjunto adverbial de lugar. Poderia ser qualquer uma dessas perguntas. Então, ela foi rapidamente. É modo, então como? Então seria um adjunto adverbial de modo. Ela foi ontem. Ontem seria a pergunta quando, então seria um adjunto adverbial de tempo. E etc, sabe? Assim por diante. Então sempre vocês vão usar essa tática de perguntar pro verbo. Agora eu vou explicar pra vocês o verbo transitivo direto. Então vamos lá. Um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento para ter sentido completo. Então, vamos lá. Ele é bem simples, vocês vão ver, eu tenho duas perguntinhas. Então, vamos descobrir o verbo. O meu verbo dessa frase é quero. O meu sujeito, né, quem quer, eu. Então, sujeito simples, porque eu tenho um núcleo. Agora, vamos descobrir qual que é a transitividade desse verbo. Como que a gente faz assim? Eu quero o quê? O quê? Tá vendo? Esse macete dessas perguntas ajuda bastante. O que, quando a gente faz a pergunta o que pro verbo, ele é um verbo transitivo direto. Então, o que? Bolo. E o bolo é um complemento verbal, porque lembra? Ele precisa de complemento, o VTD precisa de um complemento para ter sentido completo. E já que o verbo é um verbo transitivo direto, o objeto vai ser objeto direto. Entenderam? E poderia ser quem. Então, eu quero ela. Aí seria, eu quero quem? Ela, e aí ela seria o objeto direto, a mesma coisa. Agora, vamos falar sobre o verbo transitivo indireto, ou seja, ele precisa de um complemento com preposição. Então, eu preciso da sua ajuda. Vamos identificar o verbo. Preciso é o nosso verbo. Eu é o nosso sujeito simples. Agora, para a gente descobrir qual é a transitividade desse verbo, nós vamos fazer as perguntinhas. Eu preciso da sua ajuda, então eu preciso de quê? Tá vendo que nós temos uma preposição aqui? Por isso, o nosso objeto vai ser um objeto indireto e o nosso verbo transitivo indireto. Porque temos uma preposição aqui e, né, se tem aqui, também vai ter aqui. Então, as perguntas que nós temos que fazer pro verbo é de que, a que e de quem. Então, eu preciso de você. Seria de quem? Agora, vamos falar sobre o verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. Descobrimos o verbo ofereceu, o sujeito simples, porque só tem um núcleo só. Agora, vamos lá. Vamos ver as perguntinhas que nós vamos fazer para ele. Ofereceu o que, né? Porque vai ser chiclete. O que? Ofereceu chiclete a ele. Aqui, nosso verbo também vai responder uma pergunta. Vai responder uma pergunta. Para quem não, né? A quem? Porque a nossa preposição é diferente. Então, aqui nós podemos identificar que esse é o objeto direto, porque a pergunta dele é o que, tá vendo aqui, regrinha? O que?
E esse aqui vai ser o objeto indireto, porque a pergunta é a quem? Objeto indireto. Poderia também ser para mim ou para ele, ia ficar a mesma coisa, ia ficar para quem, né? Ia ficar para quem? Que também entraria na regrinha. Então, nós podemos entender que quando é um verbo transitivo direto e indireto, ele responde duas perguntas. O que e para quê? Para quem? E só vai ser transitivo direto e indireto quando for essas perguntas. O que, a quem, barra para quem. Quando for essas duas perguntas, porque para quem e a quem é quase a mesma coisa, só que com duas proposições diferentes. Mas ele vai ter que responder essas duas perguntinhas. Se for outra pergunta, não vai valer, tá, gente? E pode ser em outra ordem também, pode ser na ordem inversa, pode ser a ele, ela ofereceu chiclete, sabe? Poderia ser em outra ordem, então nem sempre é uma ordem impregnada, pode ser de várias outras formas. Espero que vocês tenham entendido a matéria, bem rapidinha, bem curtinha, ela é bem tranquila. Só que é só vocês decorarem para que serve e as perguntas. Eu sei que não é para decorar sempre, mas as perguntas é muito importante vocês decorarem, porque elas vão ajudar bastante. Eu vou deixar na tela aí as perguntas para cada transitividade verbal. E eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês colocam nos comentários, ou mandam um e-mail ou uma mensagem que eu ajudo vocês a entender melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para vocês. Tchau, tchau.